Olá, me chamo Renato e sejam bem-vindos à segunda aula de BIM para pequenas construções realizado pela BIM Experts. O tema de hoje vai ser realizando um projeto arquitetônico do zero no software Revit. E para conferir a programação dos próximos dias, confere no link, e caso vocês tenham perdido algo ou queiram rever essas aulas nas próximas semanas, vocês podem também adquirir o nosso pacote Ouro, que também está disponível em links abaixo. Nessa aula sobre os projetos arquitetônicos, eu estarei usando um template de arquitetura que está sendo disponibilizado a vocês também junto com as videoaulas. Eu estou com o nosso modelo aqui aberto, porém antes de começar realmente a trabalhar no nosso projeto, eu vou dar uma passada num dos arquivos que vem por padrão no Revit. É uma amostra de arquitetura, todo mundo tem acesso a uma série de exemplos quando instala o software, e aqui eu vou dar uma passada por um deles para a gente ver do que o Revit é capaz e o que pode ser feito. Lembrando que a gente não vai abordar todos os aspectos por ainda não se aplicarem à realidade de pequenas construções, mas é só uma pequena amostra do que pode ser feito, e caso essa realidade se aplique ao projeto que você está executando, projetando, ou se vocês querem ter um a mais no seu projeto, vocês podem tirar proveito do software com bastante tranquilidade. Primeiro, a gente tem aqui as plantas de piso normais. Para quem ainda não está familiarizado com o Revit, talvez possa parecer um pouco diferente do usual. As nossas vistas 3D são feitas a partir de câmeras, elas podem ser feitas a partir de walkthroughs, que são caminhos que podem ser percorridos com uma câmera, e sendo possível exportar vídeos para mostrar para o cliente, para mostrar para alguém que deseja ver a obra de uma maneira um pouco mais realística. Além disso, temos também a análise solar, que não vai ser abordada nesse caso, mas é uma ferramenta muito interessante que o Revit possibilita a gente fazer estudos de análise energética, estudos de incidência solar. Também temos nossas elevações, como de costume, bastante detalhada. Uma coisa interessante do Revit é que, como você tem um modelo único, um modelo bastante completo, o nível de detalhamento que você quer dar para ele é de sua escolha. Então aqui temos uns cortes, algumas vistas em detalhe, aqui a seção típica de uma parede, vistas em detalhe. Nós temos alguns detalhes um pouco mais pontuais, e é basicamente isso que a gente vai estar vendo aqui nessa aula de hoje. Que, como eu falei, alguns desses pontos não vão ser abordados, outros vão ser abordados que não se encontram aqui, mas eu espero que vocês tirem proveito. Para iniciarmos um projeto do zero, então, o ideal é que já tenhamos um template, e esse template, como já foi mencionado, nós disponibilizamos para vocês a partir dessa aula. Para ter acesso a esse template, então, vocês salvam ele no local de preferência, pode ser tanto nas pastas que vocês costumam organizar seus arquivos dentro do escritório, ou em alguma pasta de mais fácil acesso. E vamos entrar na opção de novo, e aqui no arquivo modelo, então, a gente vai procurar esse arquivo que a gente fez o download. Aqui nós temos alguns arquivos modelo que vêm com o Revit, que são realmente usados em algumas vezes, principalmente para começar talvez um template novo, personalizar o seu, mas nesse momento a gente já conta com um template. Vamos em procurar, o meu está na área de trabalho. E aqui em criar novo, vamos em projeto, e tomar cuidado que não é modelo de projeto, é em projeto mesmo, pois senão a gente estaria editando esse modelo que a gente já tem acesso. Clicando em OK, vamos carregar esse template. Vai abrir então uma tela em branco, e a partir daqui cada projetista tem o seu fluxo
de preferência, uma sequência de ações que mais vai do seu agrado. Aqui então eu vou apresentar uma que eu uso, que é bastante simples, começando então pelas fachadas, para a gente conferir os níveis. A gente tem que ver se os níveis estão certinhos. No caso desse template aqui que eu acabei renomeando, eu já conferi os níveis. Pode ser que os níveis do template que vocês baixarem não serão os mesmos, então eu vou excluir os níveis que tem aqui para demonstrar como a gente pode refazer esses níveis desde o começo. Temos o nível 0 aqui, o nível do terreno está a menos 20, isso vai de acordo com o que vocês têm na obra ou da preferência de vocês. O que eu faço aqui é fazer uma cópia desse nível para fazer o nosso pavimento superior. Nesse caso ele está a 3,30 metros. O próximo, vocês podem também clicar em múltiplo aqui, que daí vocês não precisam clicar em copiar em todas as vezes. O próximo, que é o telhado ou a cobertura, está a 6,60. Opa, coloquei 6,60 para cima, então vamos editar aqui, 6,60. Próximo nível está a base da caixa d'água é 8,10 metros. E o topo da caixa d'água está a 10,10 metros. Eu vou usar alguns dos atalhos que o Revit possui, mas antes de começar a usar eles eu vou passar certinho para vocês saberem quais são as teclas que eu estou clicando, pois vocês não estarão vendo na videoaula e talvez possa ficar um pouco confuso, então eu vou passar alguns comandos para vocês terem noção. Vou renomear então os pavimentos. Essas alturas, esses níveis, eu já tenho acesso, pois eu conheço os níveis que eu vou precisar para esse projeto. Nós estaremos importando um DWG que a gente já possui, mas também poderia ser feito por cotas temporárias, que também é super simples, e a gente traçaria a partir de um croquis, pode até ser feito à mão, ou da maneira que o projetista desejar. A gente poderia estar transferindo esse croquis pro Revit por maneira de cotas temporárias, ou também importar imagem. Tem uma série de fatores. Nesse caso a gente vai fazer por DWG, que é o método mais rápido, que é o que a gente tem tempo aqui de fazer, mas que também é super simples. Os níveis então estão todos certinhos. Vamos para o nível térreo e vamos importar a nossa planta baixa, que a gente vai fazer que a gente vai modelar a partir dessa planta. Para inserirmos então a nossa planta baixa, temos aqui na aba inserir, e aqui temos duas opções, vínculo do CAD ou importar CAD. Nesse caso eu vou estar usando o vínculo de CAD, pois eu não vou estar trocando de lugar o meu DWG e não vai então causar nenhum tipo de erro na hora de carregar o arquivo. Mas importar CAD também funciona muito bem, é só uma questão de preferência mesmo. Então aqui eu vou importar o térreo, eu vou colocar as cores em preto e branco, pois como a gente pode ver ele está colorido aqui, porque ele vem direto do AutoCAD. Unidade de importação, nesse caso vai ser metros, origem para origem, colocar no nosso térreo. Temos aqui então o nosso DWG. Uma questão que eu gosto muito de fazer quando eu estou trabalhando dessa maneira é vir aqui e colocar em meio tom. Ok. Então o atalho que eu usei aqui foi o VV, que abre as configurações de visibilidade e sobreposição. Vim em categorias importadas e coloquei o meio tom aqui. Também pode ser acessado a partir da tabela de vista e visibilidade gráficos. Também tem o atalho VG, como está especificado logo do lado do título. Então, com o nosso DWG em térreo,
Estamos prontos para começar a modelar, porém vamos dar uma passada de novo nos níveis, pois precisamos importar os DWGs para os outros pavimentos. E como nós podemos ver aqui no canto direito, na planta de piso, a gente não tem a planta de piso do nível superior, nem da cobertura, nem da caixa d'água. O que a gente faz para criar essas vistas? A gente vem em vista e aqui em criar temos vistas de planta. Clicamos em vistas de piso e aqui temos aqueles nossos níveis criados que ainda não contêm as suas plantas de piso. A gente pode editar o tipo aqui, porém a gente só tem o tipo planta baixa, que está aqui nas propriedades. Então selecionamos todos com o Shift, apertamos OK e tomamos cuidado para esse não duplicar vistas existentes esteja ativado, porque senão a gente terá também o nível do terreno e o nível térreo, e não é o que a gente quer no momento. As outras vistas então estão criadas, e vamos importar o DWG para o pavimento superior. Vamos na aba Inserir, Vínculo de CAD, vemos no superior, conferimos aqui embaixo o metro. Eu gosto das cores em preto e branco, auto origem para origem, abrir. Precisamos conferir agora se eles estão realmente alinhados com as paredes e com as portas de baixo. Então aqui na aba de propriedades, a gente vem em subjacência, coloca embaixo térreo, aplicar o nível base, e podemos ver que eles estão bem desalinhados nesse caso. Para alinhar, há diversas possibilidades. Basicamente vai consistir em a gente ter um ponto de referência no pavimento inferior e um ponto de referência no pavimento superior. Para fazer essa movimentação, também temos como diferir os casos. Eu gosto de usar o plano de referência, que geralmente eu vou no térreo, crio um plano de referência, e esse plano de referência aparece exatamente no mesmo lugar em todas as vistas. O que eu vou fazer nesse caso, que é mais simples, é pegar esse DWG, selecionar ele. Eu vou tirar o pino aqui para permitir a alteração da posição, porque senão eu não vou conseguir mover. Eu vou clicar as teclas MV ou vir aqui em modificar ou mover. Pego esse canto da nossa parede aqui, da escada, e já que é exatamente igual como está lá embaixo, a gente clica aqui e temos um alinhamento mais preciso, digamos assim. Aqui as duas paredes ficaram desalinhadas, como vocês podem perceber. Vou tirar aqui. Em primeiro momento eles podem parecer alinhados, mas quando a gente dá um zoom eles não estão. Então a gente vem aqui no alinhar, ou a tecla de atalho AL. Clicamos primeiro na linha onde está posicionado corretamente, e depois a linha que queremos ajeitar. Agora temos então um alinhamento perfeito entre os dois pavimentos, e podemos começar a modelar esse pavimento sem se preocupar com esse desalinhamento das paredes. O pavimento de cobertura acontece a mesma coisa. Então vamos vir aqui na subjacência, pavimento superior, vamos inserir o DWG. Podemos ver que nesse caso o alinhamento já está perfeito com o nosso térreo e com o nosso pavimento superior, então não vamos precisar de nenhum tipo de movimento. Agora sim, estamos com tudo pronto para começar a nossa modelagem, e então eu vou passar algumas das nossas ferramentas aqui em cima no construir, no circulação, e também os atalhos que eu vou estar usando para agilizar a nossa modelagem. Então, primeira ferramenta é o parede, que é o WA. Eu vou estar usando muito o WA, pois dá uma agilidade na hora da modelagem. Então é só clicar WA
E a gente tem então a nossa ferramenta de criação de paredes no cursor. Além disso, temos o porta, que é o DR, janela, que é o WN. Temos também o piso, que é o USB, no caso é o piso estrutural, USB, mas nesse nosso caso aqui também não vai fazer muita diferença. Também estaremos usando o componente, que é o CM, várias vezes. Então, para começar a modelar, eu começo geralmente pelas paredes, WA. Conferimos aqui nossas propriedades, o deslocamento nesse caso vai ser 0, parede básica vai ser a externa. Talvez vocês não tenham exatamente essas paredes, mas alguma coisa muito próxima disso no template de vocês para acompanhar na modelagem. A restrição superior é então se ela vai estar conectada ou não a algum nível e qual nível ela vai estar conectada. No nosso caso vai ser o pavimento superior, sem nenhum deslocamento. A altura então vai ficar com 3,30 m, não é editável justamente por a gente ter feito essa restrição. Vamos aplicar e agora sim podemos começar a modelar. Quando eu clico, vemos então que a nossa parede aparece na parte inferior do cursor. Isso pode ser modificado aqui em cima no linha de localização. Eu geralmente trabalho no face de acabamento externa, mas cada um tem seus próprios costumes e cada um pode fazer da maneira que quiser. Então eu vou modelar as paredes externas aqui rapidão, clicando nos pontos quentes, digamos assim, e eu vou acelerar um pouco o vídeo para ser mais dinâmica essa aula. Pronto, então aqui temos as nossas paredes externas modeladas. Só chamar atenção de novo para essa face de acabamento externa, e então meu cursor estava sempre pelo lado externo no caso das paredes. Eu vou mudar o nosso nível de detalhe aqui para baixo. Aqui ele já pede para salvar o projeto, é sempre uma boa ideia nós salvarmos o projeto. BIM Experts. Agora então vamos para a modelagem das paredes internas, de novo com a restrição inferior no térreo e a restrição superior no pavimento superior. Mudamos aqui o tipo para 15 cm interna, continuamos na face de acabamento externa, mas nesse caso não tem muita diferença. Nesse caso aqui do passa-prato, o que a gente vai fazer? A gente não quer uma restrição superior do pavimento superior. Então o que a gente faz? A gente vem em restrição superior, clicamos em não conectado, e agora sim a gente pode escolher uma altura desconectada. Nesse caso vai ser 1,20 m. Modelamos essa parede dessa maneira. E agora novamente podemos fazer isso no resto das paredes. Essa parede, que é um muro externo, eu vou usar a parede externa, mas também nesse caso não tem muita mudança, e vou escolher uma altura de 1,80 m. Então eu vou modelar as paredes que restaram e daqui a pouco eu volto. Temos todas as paredes então do pavimento térreo modeladas, e vamos passar agora para as nossas portas e janelas. Como eu comentei antes, o atalho das portas é o nosso DR. O que pode ser feito aqui, já que a gente não consegue ver as janelas no nosso DWG, é ou clicar no VV e fazer as nossas paredes ficarem transparentes, ou um jeito ainda mais simples,
é vir aqui em estilo, estrutura de arame, e a gente vai ver então que por baixo dessas paredes temos algumas janelas. Para colocar então as portas em seus lugares, vamos medir o que foi projetado aqui. Temos uma porta de 87, vamos no DR. Aqui no tipo temos uma série de portas, vamos na correspondente. Para mudarmos o sentido da porta, a gente aproxima o cursor do lado externo ou do lado interno, e com o espaço a gente pode mudar o lado da porta. Então, com uma gola de 10 centímetros, gola que eu falo é essa distância aqui. Sei que tem regiões que chamam isso de boneca ou alguns outros nomes não familiares para mim. Então agora eu vou fazer isso em cada porta, vou medir quanto vale esse vão e colocar a porta correspondente com o DR 77, vamos colocar essa de 76 com uma gola de 8 aqui, mas o que a gente pode fazer é editar isso na hora. Temos essa cota temporária aqui, colocamos 0,10, temos a gola certinho. Então vou fazer isso com todas as nossas portas. Tem alguns casos que a gente não vai ter exatamente a família que foi feita no DWG, por exemplo essa aqui a gente tem uma família um pouco diferente, mas para questões didáticas isso não faz muita diferença nesse momento. Então vou colocar todas as portas agora. Ok, então temos todas as nossas portas colocadas nos seus locais. E um detalhe que me passou despercebido é que essas portas têm que ter um deslocamento de 5 centímetros justamente por causa do revestimento da laje depois, que vai ser o contrapiso e a cerâmica no caso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que elevar essas portas já colocadas em 5 centímetros. Então vamos selecionar tudo o que já foi feito. E aqui em cima temos um filtro de seleção. Nesse filtro de seleção vamos verificar nenhum, depois verificamos somente as portas. E aqui na altura do peitoril a gente pode colocar 5 centímetros e aplicar. Vamos conferir se nosso deslocamento está correto. Sim, então 5 centímetros de deslocamento é o que a gente precisa, porque depois a gente vai colocar a laje e também vamos colocar em cima o revestimento. Agora teremos que colocar as janelas. A gente então já tem a nossa estrutura de arame ativada, ou seja, conseguimos ver o que está no DWG, que está por baixo das paredes. Então do mesmo modo a gente vai medir as janelas. Então essa tem 1,60 com o atalho WN, ou indo aqui em arquitetura janela, podemos achar as janelas correspondentes. Nesse caso temos que escolher o peitoril necessário ou a altura da extremidade, que é a altura da parte superior da janela até o nível inferior. Geralmente a gente nivela essa altura da extremidade para ter espaço para passar a viga por cima, a verga, etc. Nesse nosso caso vai ser 2,10 para todas as paredes. Essa família já está com a altura da extremidade padrão 2,10, mas então vocês podem, se vocês baixarem famílias de outros locais ou talvez famílias padrões do Revit, isso não acontece. Pode ser que tenha alturas de extremidades diferentes, alturas do peitoril diferentes, e então vocês vêm aqui e simplesmente mudam para os valores necessários. Vou então agora colocar todas as janelas bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo.
Temos então nossas janelas colocadas nos seus lugares, menos essa aqui da frente, que eu vou querer fazer um detalhe um pouco diferente para ensinar um outro jeito de colocar vidro, então, pela ferramenta cortina, de parede cortina. Então a gente vai subdividir essa parede aqui, uma parede isolada das suas outras de 20 centímetros. Ao clicar nela, então, aqui no tipo, deixa eu selecionar a parede, aqui no tipo da parede, nós vamos aqui embaixo e podemos escolher então qual parede cortina fazer. Vamos escolher a parede lisa. Vou colocar então em 3D para vocês terem uma ideia de como é essa parede. Então, ela é uma parede cortina, então formada por painéis de vidro. Nesse caso, a gente vai colocar a restrição superior para o nível cobertura, pois aqui a gente vai ter um mezanino, não vamos ter laje aqui, então queremos que essa parede vá até o telhado. Revisando aqui o projeto um pouquinho, eu percebi que as janelas foram colocadas nos seus lugares de maneira incorreta. Elas foram colocadas com os seus batentes para dentro. Também não tem problema. A única coisa que a gente precisa fazer é, do mesmo jeito que a gente fez com as portas, selecionamos tudo, ativamos a seleção por filtro, verificamos só as janelas e pressionamos a barra de espaço para inverter as janelas. Então as janelas estão todas invertidas, agora sim, da maneira correta. E vamos continuar então modelando a nossa casa. Que nem eu comentei antes, essa janela, que é uma parede cortina, vai até o pavimento cobertura, pois temos o mezanino ali. E vamos então colocar as lajes, as soleiras e o revestimento dessa laje. No nosso caso, a gente então vai fazer uma laje completa aqui, como se fosse na execução. Fizemos uma laje em torno de todo o nosso pavimento, para depois colocarmos o revestimento por ambiente. O atalho é o SB. Vamos usar a linha e fazer o desenho certinho nas paredes. De novo, cada projetista tem o seu costume e é assim que eu gosto de fazer. Ok, então fechamos a linha do desenho, vimos aqui nas propriedades, escolhemos o tipo correto que a gente quer para essa laje. Então, vou colocar aqui impermeabilizante em toda a laje, que não seria o caso, mas por simplificação vamos escolher esse tipo. Altura do deslocamento 0, no nível 0. Aplicamos, damos um concluir. Nenhuma família de símbolo de direção do vão, também não precisamos disso no momento. E aí, então, temos a nossa laje modelada. Ela está aqui por baixo, então às vezes fica um pouco complicado de ver por essa vista do térreo. Outra questão é essa questão da grama. Então aqui no lado externo temos grama e não laje. Aqui nos tipos de piso nós temos também um tipo que se chama grama, que é mais uma representação do que algo realmente verdadeiro. Vamos de novo com o USB. Podemos escolher agora primeiro ou 15 centímetros ou outro tipo. De novo, com a linha, vamos fazer o contorno dessa grama. Pronto, então aqui temos nossa grama modelada. Em cima dessa grama temos outro piso, que no caso são placas. Também temos esse tipo de piso aqui no nosso template, as placas. Então vamos desenhar os limites novamente.
Ok, então finalizamos o contorno das placas. Viemos aqui em placas. Temos uma espessura de 3 centímetros, então vamos deslocá-la 3 centímetros para cima para ela ficar sobreposta à grama. Vamos dar um OK. Não precisamos de símbolo de vão. Então as placas estão modeladas. No caso do piso da garagem em áreas externas, geralmente há um rebaixo que pode ser representado como um piso diferente. Nesse caso a gente fez um piso contínuo e não vai haver esse rebaixo, mas caso no projeto tivesse especificado esses 5 centímetros de rebaixo, em vez de fazer o contorno total da edificação, a gente faria somente o contorno interno e na parte da garagem, externo, espaço gourmet, colocaríamos uma altura de deslocamento de menos 0,05 metros. Isso faria com que a gente tivesse esse rebaixo para evitar a entrada de sujeira, de água, de chuva. Então agora vamos colocar os revestimentos em cada um dos cômodos. Aqui em arquitetura a gente pode vir em piso ou no caso SB. E vamos colocar 5 centímetros de revestimento cerâmico, que também já vem com o próprio template. Nesse caso, a gente vai estar usando essa técnica porque se nós fizéssemos já uma laje composta com concreto, contrapiso e revestimento, teríamos aqui no encontro das paredes a cerâmica indo por baixo da parede, o que não é o que acontece na realidade. Então, devemos tomar cuidado com isso. Temos algumas formas de contornar essa situação, mas eu particularmente acho essa a mais simples. Já que vamos ter todos os cômodos com esse mesmo revestimento, não há por que darmos um concluir a cada um dos cômodos. Seria o caso se por acaso tivéssemos na sala um carpete ou algum outro tipo de revestimento, algum tabuão, mas nesse projeto vamos fazer todos os cômodos com os mesmos revestimentos. Então eu vou fazer o contorno de todas as áreas e logo damos seguimento à aula. Ok, então temos todos os contornos prontos. Aqui escolhemos o piso. Temos que dar um deslocamento com o mesmo valor da altura do piso para ele ficar sobreposto à nossa laje. Damos um concluir. Então aqui vemos já colocado todo o piso. Ele já vem com a achura especificada, que nesse caso é 45 por 45, correspondente ao revestimento cerâmico. E vamos colocar então as soleiras. As soleiras também são postas com a ferramenta piso. Então, de novo, um lembrete para salvar o projeto. Sempre bom salvar o projeto. Vamos escolher então a soleira em granito. Nesse caso, a nossa altura de deslocamento vai continuar sendo os 5 para ficar no nível do nosso piso já acabado. Isso vai depender do ponto de referência do piso da soleira que vocês estão modelando, mas nesse caso é os 5 centímetros. Ok, então temos aqui nossos pisos, as nossas soleiras, tudo modelado. E nesse caso eu vou esconder o piso, pois agora vamos partir para o mobiliário e ele, como podem ver, está atrás, ou melhor, embaixo do nosso piso. Então para fazer
Para deixar oculto temporariamente, a gente usa o atalho HH e para retornar HR. São esses os atalhos usados. Então, mas nesse caso não vai ser ocultado temporariamente, a gente vai no VV, que são as propriedades de gráfico e sobreposição. Vamos lá em pisos e vamos ocultar totalmente os pisos, para que possamos colocar os mobiliários de uma maneira mais fácil, e sempre lembrando de fazer esse deslocamento de 5 cm para ficar na altura desejada. Ok, então para colocarmos nos seus lugares os mobiliários, os equipamentos hidráulicos, nós utilizamos duas ferramentas. Uma é o componente usado para colocar banquetas, mesas, a pia da cozinha, os balcões, e outro são em sistemas, conexão de hidráulica, que vai ser para o chuveiro, para o lavatório, para o tanque, para o vaso sanitário ou bacia sanitária. Então, basicamente vai do gosto, do projeto, do arquiteto. Então vamos aqui em componente com o atalho CM também e podemos começar a escolher os tipos de elementos que temos aqui. Temos desde TV, abajur, temos bancadas, temos banquetas. Então vamos colocando aos poucos todos esses equipamentos. Dá para ver que não equivale ao projeto já feito no CAD, mas realmente é só para representação aqui nesse caso, não vai ter problema nenhum. Lembrando que temos que colocar o deslocamento de 5 cm justamente por causa do nosso piso. Vou exemplificar também aqui como colocar as conexões hidráulicas. Temos então o tanque, nesse caso já selecionado aqui no tipo. Simplesmente colocamos aqui na face vertical. Também vamos ter o chuveiro. Vamos colocar nesse ponto. Aqui mostra um aviso que o elemento não é visível nessa vista justamente porque ele tem uma elevação de 2 metros e a nossa faixa de vista, como podemos ver aqui nas propriedades, nossa faixa de vista é 1,50, por isso que ele não está sendo representado aqui, mas ele com certeza consta aqui na nossa vista 3D. Tá ali então o nosso chuveirinho já modelado. O mesmo vale então para a bacia sanitária. Vamos escolher então aqui a bacia com caixa acoplada. Colocamos então no seu respectivo lugar. E isso equivale então para todos os nossos outros mobiliários. Então eu vou colocar aqui os nossos mobiliários, vou acelerar um pouco o vídeo para agilizarmos a aula. Ok, então finalizamos aqui provisoriamente a colocar os mobiliários. Então agora a gente vai fazer só puxar um pouquinho para frente a grama com a ferramenta piso para eu colocar então algumas plantas ali na frente, só por questões de visualização, representação gráfica. Então vamos colocar o piso grama aqui, vamos dar OK. E na hora de colocar a vegetação, lembrando que nossos pisos estão todos ocultos, vamos em VV, viemos para pisos, selecionamos novamente e ele deve aparecer. Então aqui na frente, para colocarmos a vegetação, viemos em massa e terreno, componente do terreno, e aqui já temos carregado algumas plantas. No caso, esse vaso de plantas vamos colocar dentro
de casa, na área da sala. Aqui fora podemos colocar algumas plantas. Então agora temos quase finalizado o nosso pavimento inferior. Falta somente a nossa escada e aí sim a gente pode partir para o próximo pavimento. Para fazer a escada, usaremos então aqui na aba arquitetura a ferramenta escada. Ela é bastante simples na grande maioria dos casos, porém ela pode se tornar muito flexível, muito versátil para várias ocasiões, se vocês fizerem uma escada por croquis e esse tipo de coisa. Nesse caso a gente vai usar uma escada normal, só clicando e arrastando o nosso cursor. Isso já deverá nos dar uma escada razoavelmente pronta. A gente pode dar uma customizada nela, na questão das dimensões. A gente poderia ter feito isso antes também, fazendo medições, com medir aqui, já que a gente já tinha um croquis pré-determinado, mas para mostrar para vocês como a gente pode fazer nesse caso. Bom, aqui nas ferramentas da escada a gente pode inverter o sentido dela. Vocês podem ver aqui que a seta indica o sentido e toda vez que clico em inverter, a seta muda a sua direção. E ele está basicamente pronta, a escada. Se a gente clicar aqui em concluir, veremos que deu um erro no guarda-corpo justamente por essa escada ser muito junta uma da outra. Esse guarda-corpo de fora a gente não precisa. E esse aqui a gente pode fazer alguns ajustes. Se for o caso, também podemos fazer outro guarda-corpo. Ok, e agora a gente clica aqui em vista, caixa de seleção. Para termos uma visualização um pouco melhor do que está acontecendo, a gente pode isolar temporariamente essa parede. Então temos aqui nosso guarda-corpo no lance inferior. Temos que criar então um guarda-corpo para o lance superior. Temos na vista do térreo. Temos também a ferramenta aqui na seção de circulação de guarda-corpo. Pode ser feito por croquis. Então a gente simplesmente vem, puxa o caminho, escolhe o tipo do corrimão e dá OK. Muitas vezes esse corrimão vai ficar lá embaixo no térreo em vez de ficar no lance. Ok, aqui está ele, exatamente o que aconteceu. O que a gente tem que fazer é selecionar um novo hospedeiro, selecionar o lance que a gente quer e ele sobe aqui para o seu lance certo. Ele está cortado aqui justamente pela caixa de corte, podemos aumentar um pouquinho aqui para mostrar que ele realmente está nesse segundo lance certinho. Podemos fazer os detalhes aqui no patamar, mas para não tomar muito tempo, vamos deixar como está. A gente poderia também fazer um único guarda-corpo aqui com um único croquis, mas lembrando que ele tem que ser contínuo, a gente não pode fazer duas linhas separadas, pois o Revit não aceita essa configuração de croquis. Então eu vou colocar mais uma placa aqui só para a nível de detalhe, representar então o caminho do carro, o trilho, quer dizer, do carro na hora de ele entrar. Então aqui temos um detalhezinho para representar o trilho do carro. Então ainda falta a gente fazer os detalhes de cotas, os detalhes de ambiente, falta fazermos os cortes também. Precisamos
brincar com as câmeras, walkthroughs, fazer algumas renderizações. Mas antes disso, eu vou aqui para o pavimento superior. Vou desligar a subjacência. Temos também que verificar aqui na faixa da vista se a profundidade da vista está no nível associado, pois se for no nível abaixo a gente vai ver o que tem naquele nível. E para não causar confusão aqui, vamos deixar no nível associado. E vamos fazer exatamente o que a gente fez para o pavimento inferior, para o térreo, vamos fazer nesse aqui. Então toda a modelagem desse pavimento eu vou fazer sequencialmente. Eu vou aumentar a velocidade do vídeo para a gente deixar ele mais dinâmico. E depois a gente vai então colocar os ambientes, fazer as cotas e acabar com lotagem. Nesse caso, de novo, temos aqui os DWGs com subjacência. Então vamos colocar nenhuma subjacência justamente para a gente conseguir fazer aqui a platibanda, as paredes do reservatório e o telhado em si. Aqui agora eu vou modelar bem rapidinho uma platibanda com 1,20 m. Sem nenhuma restrição superior. Tudo pronto. Aqui nessa região do reservatório eu vou colocar a restrição superior no topo da caixa d'água e a restrição da base é a cobertura. Vou ter que fazer uma laje na base e uma laje no topo. Eu vou na base da caixa d'água. Esse aqui eu vou somente fazer com o atalho USB. Nós vamos colocar uma laje, né? Vamos editar a parte da vista e colocar a laje aqui no lugar certo. Para fazer o telhado, a gente vai utilizar a ferramenta telhado aqui na aba arquitetura. Há também várias maneiras de fazer telhado, com telhados sobrepostos, para a gente fazer o caibro, colocar as terças. Porém, nesse modelo e nessa aula a gente vai fazer do método mais simples, que vai ser, a gente vai fazer o croquis. Vamos colocar como se fosse um telhado básico de telha fibrocimento. Colocar uma água só em cada telhado, né? As duas águas indo para a calha central. Por ter esse telhado que vai para a mesma calha, a gente precisa fazer dois telhados diferentes. Então esse símbolo que a gente consegue ver aqui do lado de fora é o símbolo que diz que tem uma água ali. A gente seleciona cada uma dessas linhas que a gente não quer que tenha água, né? E a gente vai desselecionar a opção que diz que define a inclinação do telhado. Tirando essa opção, deve sumir então todos os outros símbolos, ficando somente esse que corresponde à nossa calha. Então, agora a visualização, o telhado está com uma inclinação bastante alta, 57%. Diminuir um pouco essa inclinação. Agora sim, temos um telhado um pouco mais plausível. Vou ajeitar aqui os detalhes da platibanda, essa inclinação, porque o telhado está passando e logo eu já modelo o outro lado
e também a laje impermeabilizada embaixo. Aqui temos um deslocamento de 1 metro, isso já deve nos resolver alguns problemas. Vamos ver se ainda continua com esse deslocamento a mais do que a platibanda. A gente pode colocar ou uma inclinação menor, ou talvez aumentar a platibanda. Bom, aqui temos então um resultado razoável. Então vamos fazer a outra parte do telhado. Ok, então eu tive que aumentar um pouquinho realmente a altura da platibanda, mas não tem problema, para a gente ter uma conformidade ali no encontro entre o telhado e a platibanda. Então, com o atalho SB, vamos modelar a laje correspondente do telhado. Ok, então temos aqui nosso telhado modelado com o caimento para o centro, para uma calha central. Temos aqui a caixa do reservatório, da escada. E agora o que nos resta fazer é realmente as anotações, os cortes e as vistas. Então, para finalizar, precisamos fazer as nossas anotações dos ambientes com as áreas. Vamos fazer algumas cotas externas, não vamos cotar tudo que seria necessário aqui, porque é uma questão somente de trabalho manual, né, mas eu vou explicar como faz essa cotagem. Então, para começar, a gente precisa separar então em ambientes. Por exemplo, aqui na nossa aba de arquitetura, na seção de ambiente área, temos o ambiente. E caso a gente queira vir aqui no nosso depósito, ele automaticamente calcula em 3,60 m, 3,6 metros quadrados. A gente dá um clique aqui e pode renomear para depósito. No caso, por exemplo, desse ambiente aqui, que são 3 ambientes, a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha, a gente vai precisar usar um separador de ambiente. Porque reparem que se eu colocar o meu ambiente aqui, ele vai pegar toda a área correspondente, mas não é o que eu quero nesse caso. O que eu quero é que calcule a partir dessa parede até aqui é a cozinha. Então já coloquei esse separador de ambiente ali. Quando eu boto o ambiente, reparem que o X da simbologia vai somente até aquele separador, e a área calculada é realmente somente da cozinha. Isso também vai se repetir aqui fora no espaço gourmet ou no quiosque, churrasqueira, quando eu colocar um separador de ambiente aqui na parte da grama e aqui na parte da grama. Caso vocês queiram, por exemplo, no pavimento superior, depois vai acontecer que a parede não delimite um ambiente, vocês têm que selecionar ela e colocar aqui nessa opção de delimitação de ambiente. Então vamos usar esse separador de ambiente mais uma vez para separar a área da janta da área de estar, e também a área aqui do espaço gourmet. Então eu vou fazer isso em todos os ambientes, renomeá-los e daqui a pouco a gente retoma. Pronto, então aqui temos os nossos ambientes já nomeados,
só as áreas calculadas. Agora precisamos cotar algumas dessas paredes. A gente vem aqui em anotar, cota alinhada ou DI, que é o seu atalho, e a gente simplesmente vai clicar nas linhas que a gente quer referenciar na nossa vista. Depois a gente ajusta a posição, dá outro clique e a cota está ali. Há algumas funções na própria cota que são um pouco mais avançadas, mas que geralmente não se aplicam a esse tipo de projeto. Outra questão também bastante interessante são as paredes inteiras, que faz uma cota automática das paredes inteiras. Ao selecionar isso, a gente pode entrar em opções. Temos algumas opções a serem selecionadas aqui, então elas são bem didáticas. A gente geralmente seleciona essas aberturas e vamos selecionar uma parede e puxar a cota inteira dessa parede. Cliquei junto na linha da achura. Então aqui temos uma cota automática de toda a parede, já cotando a própria abertura. Caso a gente queira, algumas vezes a gente precisa cotar a altura dessa abertura, a gente pode selecionar a cota, editar o tipo dela. Geralmente a gente duplica antes de fazer qualquer edição, caso a gente queira retornar à versão anterior. Vim aqui embaixo e tem exibir a altura da abertura. Então aqui, nesse caso, na parte de baixo a gente vai ter a altura da abertura. Nesse caso vamos deixar desativado, que não é necessário. E isso pode ser feito então, essas cotas em todos os cômodos, para ter uma execução bastante precisa. O próximo passo que a gente vai fazer vai ser os cortes. Os cortes tem uma maneira muito simples de se fazer, que tu pode vir aqui em cima, nesse acesso rápido, tem a ferramenta corte. Daí podemos arrastar o caminho aqui, passando pela escada. Já temos então aqui as delimitações do nosso corte. Podemos criar outro corte nesse sentido. O corte já está criado. Podemos clicar o botão direito, ir para a vista, ou aqui no nosso navegador de projetos, aqui embaixo em cortes. Já temos o corte feito aqui bonitinho. Caso a gente queira inverter o sentido desse corte, também é muito fácil. A gente seleciona o corte e aqui temos as flechinhas que nos indicam essa inversão. Vamos para a vista novamente e aqui a gente vai ver que foi invertido o corte. Ok, então basicamente para fazermos a planta baixa seria isso. E para plotarmos, temos algumas folhas aqui já. Se não tivéssemos, clicar botão direito, nova folha, e aí a gente carrega uma folha do tamanho necessário. Mas a gente dá 2 cliques, entra na vista, que é a folha, e simplesmente arrasta a vista do piso que a gente quer. Escolhe o lugar da viewport, dá um clique e ela está aqui. Ela vem com a escala escolhida, nesse caso 1:50. O título da folha está ali embaixo, mas a gente pode mudar aqui para planta baixa, térreo. Então, o nome da vista continua o mesmo, mas o título da viewport ou o título da página muda. Nossa última questão vai ser as câmeras e o percurso, que chama. Então a gente vem aqui em anotar, em vista 3D,
Aqui a gente tem no criar a câmera. A câmera nada mais é que uma vista que você escolhe a profundidade, escolhe a altura e pode servir para fazer renderizações, ter alguma vista de um ângulo um pouco diferente para apresentar para o seu cliente. Nesse caso a gente vai só clicar e arrastar aqui, ele automaticamente abre essa vista que eu criei. Vamos ajeitar aqui os limites. A gente pode também mudar o nível de detalhamento. A gente pode também fazer uma renderização. Aqui em vista, a gente vem na renderização no Cloud. Isso é dentro do Revit. O ideal é usar um software externo com mais capacidades. E a partir dessa janela, a gente, seguindo os passos que ele te mostra, faz um render. Então, nesse caso da câmera, a gente pode fazer quantas câmeras a gente quiser, a gente pode colocar esses renders nas pranchas, para facilitar a visualização e deixar um projeto mais visualmente mais bonito. Aqui, na mesma ferramenta, temos o percurso virtual, que é um pouco diferente. A gente vai dando cliques como se fosse a SP-Line, e ele vai criando keyframes, ele vai criando então esses pontos onde a gente vai ter um percurso seguindo esses frames e ditando, cada ponto dita uma orientação da câmera. Tem vários pontos a serem abordados nesse percurso virtual, mas a gente vai abordar só o básico, fazer ele. Vá na vista de percurso virtual, editar percurso virtual. Já estamos no frame 1. Vamos colocar sombreado. A gente pode colocar executar e ter uma ideia de como vai ser esse percurso. Esse vídeo ele pode ser exportado, renderizado para uma qualidade um pouco melhor e ser exportado como um arquivo MP4, por exemplo. Então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo através de renatogueno@beamexperts.com.br, tirar qualquer uma de suas dúvidas. A gente também está presente no Facebook e a nossa página beamexperts.com.br. E até uma próxima oportunidade. Obrigado.